Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. E a aula de hoje vai ser sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as novas aulas postadas nesse canal e não esquece de deixar o seu like, tá certo? Então, eu gostaria de começar já citando as características do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, veja só, quando a gente estava estudando movimento retilíneo uniforme, vimos que a velocidade do corpo ela era constante com o tempo. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, uma de suas características é que a velocidade do corpo varia uniformemente. Ou seja, ela vai aumentando gradualmente ou vai diminuindo gradualmente com o tempo. Tá certo, pessoal? Então, como podemos ver, é o inverso. Essa primeira característica aqui, como podemos notar, ela é o inverso da característica do movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade ela manteria constante com o tempo. A segunda característica diz que o corpo não anda espaços iguais em tempos iguais. Tá vendo? Lá no movimento retilíneo uniforme, o corpo ele percorria espaços iguais por tempos iguais. Já aqui não. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, que é conhecido como MRUV. Como podemos ver, o corpo não anda espaços iguais e tempos iguais. Tá certo? A terceira característica do movimento retilíneo uniformemente variado é que a aceleração é constante e diferente de zero. No movimento retilíneo uniforme, quem era constante e diferente de zero não era a aceleração, era a velocidade. A velocidade escalar era que era constante e diferente de zero. Já aqui não, aqui é aceleração. A aceleração ela vai ser constante e diferente de zero. Tá certo? E a última característica do movimento retilíneo uniformemente variado é que a velocidade média, presta atenção aqui, velocidade média é diferente de velocidade instantânea, não era? A gente tinha como velocidade instantânea, a gente tinha velocidade média, né, com o tempo tendendo a zero, era igual a variação da distância, né? A variação da distância, a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. Estou escrevendo aqui péssimo porque tem que pegar a habilidade aqui. Então, veja só, a velocidade instantânea era definida dessa forma aqui, e velocidade média, de acordo com o movimento retilíneo uniformemente variado, é definida por essa equação aqui. Tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos com as características do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, bora para o próximo slide. Quando a gente estava estudando o movimento retilíneo uniforme, lá no movimento retilíneo uniforme, a gente não tinha aceleração. A aceleração era nula. A aceleração era nula. Não existia. Já aqui, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é conhecida como a taxa, de variação da velocidade em função do tempo. Certo, pessoal? Então, se vocês verem uma afirmação do tipo que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. É aceleração, né? Essa informação aqui é verdadeira porque a variação
da velocidade em função do tempo, na verdade é uma taxa, né? Taxa de medição, né? De variação da velocidade em função do tempo. A unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado, porque a unidade de medida de velocidade é metros por segundo, né? Aí dividido pela unidade de medida de segundo, embaixo, né, de tempo, que é o segundo. Quando a gente sobe, aí vai dar metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. A definição é: aceleração média é igual à variação da velocidade em função do tempo. Se cair uma afirmação do tipo que aceleração é a taxa de velocidade em função do tempo, aceleração, velocidade em função do tempo, está errado. É a variação da velocidade, tá certo, pessoal? A variação da velocidade é diferente de velocidade. Quem varia a velocidade é a aceleração. Tem que ter muito cuidado para esses termos, para não passar batido. Da mesma forma como o movimento retilíneo uniforme era classificado, movimento retilíneo uniforme, como ele era classificado em progressivo e como ele era classificado em retrógrado, da mesma forma que o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado também é classificado. Então veja só, nesse item 1 aqui, por que o movimento é progressivo? Porque o objeto, ó, a trajetória, ó, aqui a trajetória é orientada da esquerda para a direita. Esses dois veículos estão orientando da esquerda, estão se movimentando da esquerda para a direita. Então, de acordo com o movimento retilíneo uniforme, eles são progressivos, como vocês podem ver aqui, ó, progressivo, certo? Agora, esse acelerado aqui vem daqui, do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Por que ele é acelerado? Porque aqui, a princípio, a velocidade dele era 20 metros por segundo, depois 21 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do objeto ou do móvel aumentou. Por isso que nesse item 1 aqui, ele é classificado como movimento progressivo, porque está realizando um movimento no mesmo sentido da trajetória, e acelerado porque está aumentando a sua velocidade. Já nesse item 2 aqui, o movimento ainda continua progressivo, porque os dois veículos realizam movimento no mesmo sentido da trajetória, da esquerda para a direita. No entanto, o carro 1, esse primeiro carrinho aqui, a velocidade era de 20 metros por segundo, depois passou a ser 19 metros por segundo. Ele desacelerou. Se ele desacelerou, ele variou a velocidade. Por isso que a aceleração varia a velocidade. É a taxa de variação da velocidade, né? Então, ele é retardado porque ele diminuiu a velocidade. Tá certo, pessoal? Já no item 3, ó, observe que o movimento é retrógrado. Bora lembrar o que é movimento retrógrado? Eu tenho a minha trajetória aqui, ó, orientada da esquerda para a direita, mas os veículos realizam o movimento no sentido contrário da trajetória. Certo? Então, observe que retrógrado porque estão realizando o movimento no sentido contrário da trajetória. Retardado porque aqui, ó, menos 19, ó, menos 19 por estar mais próximo do zero. Se você fizer aqui o gráfico, né, os negativos aqui, o menos 19 está mais próximo do zero. Por estar mais próximo de zero, menos 19 é maior que menos 20. Então, a aceleração aqui, ó, fez com que eu diminuísse a minha velocidade. Eu diminuí a minha velocidade de menos 19 para menos 20. Diminuí a minha velocidade porque eu desacelerei. Tá certo? Então, nesse aqui, o exemplo é a classificação do movimento é retrógrado, porque estão no sentido contrário da trajetória, e retardado, porque diminuiu a velocidade. E por fim, o último também vai realizando o movimento sentido contrário da trajetória. Se estão no sentido contrário, o movimento é retrógrado, certo? E acelerado. Por que acelerado? Porque a velocidade aqui era menos 21, tá vendo? Menos 21, e depois aumentou a sua velocidade para menos 20. Tá certo? Como eu disse, menos 20 está mais próximo do zero da origem do eixo.
né? Menos 20. Então, ele acelerou. Se ele acelerou, o movimento é acelerado. Tá certo? Então, sempre quando tiver dúvida, voltem à aula, assistam a aula quantas vezes vocês puderem, porque quanto mais você assistir a aula, mais fixar vai ficar na sua cabeça. Agora, pessoal, aqui a gente pode definir, representar de forma matemática a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Só comparando, quando a gente estudou o movimento retilíneo uniforme, aqui vai ser movimento retilíneo uniformemente variado, comparando as equações, lá no movimento retilíneo uniforme, a função da posição, ou a função horária da posição, era definida por essa equação aqui. Espaço final era igual ao espaço inicial, né? Mais a velocidade vezes o tempo. Como podemos ver, isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Porque velocidade velocidade vezes o tempo elevado a 1. Já aqui, a gente tem uma função do segundo grau. Olha lá, o expoente elevado a 2. Tá certo? O expoente é um 2. Então, veja só. Essa aqui é a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. E essa aqui é a função horária da posição ou do espaço do movimento retilíneo uniformemente variado. Tem que ter muito cuidado. Ó. Essa aqui não tem aceleração. Aqui, aqui tem aceleração. Tá certo, pessoal? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Essa outra aqui é uma função do segundo grau. Função horária da velocidade. Ó, a gente tem aqui função horária da posição e também tem a da velocidade. Tá certo? Então, veja só. A função horária da velocidade, como podemos notar, ela é uma função do primeiro grau. Ó, não tem um expoente, não tem um tempo elevado ao quadrado aqui. É elevado a 1. Como é elevado a 1, não precisa escrever. Então, aqui é uma função do primeiro grau, aqui é do segundo. E temos também a equação de Torricelli. Ó, equação de Torricelli. Tá certo? Nas próximas aulas, a gente veremos questões de como utilizar essas funções. Tá certo, pessoal? Então, esse Azinho aqui é aceleração. Se eu quiser isolar esse A, vou colocar aqui. Se eu quiser isolar esse A, aceleração, né? Eu tenho aqui a velocidade final em função do tempo, velocidade inicial. Se eu passar para o outro lado, fica a velocidade final menos velocidade inicial. Isso aqui dividido pelo tempo. Então, como vocês podem ver, eu vou chegar à equação da taxa de variação da velocidade em função do tempo. Não é? Bora para o próximo slide. Do mesmo jeito como o movimento retilíneo uniforme teve sua representação gráfica, no movimento retilíneo uniformemente variado também não é diferente. Observe que eu tenho um gráfico aqui, posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Ou seja, no eixo vertical a posição e na horizontal o tempo. Quando esse A aqui, da aceleração aqui, ele for positivo, todos os números positivos são maiores que zero, todos os números positivos são maiores que zero, aí a representação gráfica vai ser um arco de uma parábola. Um arco de uma parábola. Certo? Por que um arco de uma parábola? Porque isso aqui é uma função, uma equação do segundo grau. Aqui é o expoente 2. Tá certo? Agora, quando esse Azinho aqui da aceleração for negativo, aqui no lugar desse mais for negativo, aí todo número negativo são menores que zero. Aí eu vou ter um arco de uma parábola com a inclinação para baixo. Se eu dividir isso aqui, se eu dividir isso aqui, esse gráfico, se eu passar uma linha aqui, bem no meinho, observe que aqui, nesse primeiro trecho aqui, o movimento, nesse primeiro trecho, vocês percebem que o movimento aqui é 1, você pode classificar como um movimento aqui, e nesse movimento aqui, você tem outro tipo de classificação de movimento. Tá certo? Aqui do mesmo jeito. Então, bora para o próximo gráfico. O outro gráfico não é mais espaço em função do tempo. Ó.
É velocidade em função do tempo. Ó, como é a equação do primeiro grau, ó, então não vai ser um arco de uma parábola. Vai ser uma reta inclinada para cima ou uma reta inclinada para baixo. Quando ela é inclinada para cima, velocidade em função do tempo, ó, velocidade em função do tempo, porque a aceleração é positiva. Aceleração positiva, o movimento é acelerado, certo? Ó, movimento acelerado. Quando a aceleração for negativa, quando aqui for negativa, a reta é para baixo. Reta para baixo, o movimento é retardado. Tá certo, pessoal? E por fim, para concluir essa aula, a última representação gráfica, que é o gráfico aceleração em função do tempo, né? Aceleração em função do tempo. Como vocês podem perceber, a aceleração aqui, ela vai ser constante, né? Constante. Ou seja, se a aceleração aqui é 30 metros por segundo ao quadrado, tem que manter em 30 metros por segundo ao quadrado, em função do tempo. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nos veremos na próxima. Não esquece de dar o like se gostou da aula, seguir a gente se não tiver inscrito no canal, e que Deus abençoe a nós todos e até a próxima aula, se Deus nos permitir.